E olha, ainda repercute, é um dos casos que mais repercutiu, não é? Nos últimos tempos aqui em São Luís, e a nível nacional, porque isso foi destaque na imprensa nacional, esse caso que chocou o Brasil, que é o caso daquelas cenas que viralizaram na internet da filha tentando asfixiar a própria mãe, isso dentro do hospital Carlos Macieira. Né? Essas cenas foram gravadas por pessoas que ficaram indignadas, pessoas que ficaram revoltadas com aquela atitude, que estavam lá também na enfermaria acompanhando outros pacientes. Para falar um pouco dessa situação e mostrar que as pessoas devem continuar sim denunciando, não só esse, mas qualquer outro tipo de abuso, né? E a violação, principalmente, dos direitos dos idosos. Eu recebo aqui a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso da OAB, a Bruna Feitosa. Doutora Bruna, bom dia. Bom dia, Silvão. Obrigado. Prazer estar aqui. Quase que eu precisei subir no banquinho, mas fica à vontade. Obrigado. Bom, eu conversava com o pessoal da Defensoria e vi números assim que achei alarmante. 70 casos registrados agora de casos de violência contra idosos. Como é que a OAB acompanha esses números, esses casos aí? Isso sem contar, Bruna, que temos várias pessoas que deixam de denunciar. Justamente, Silvão. E a nossa fala é justamente para o idoso que está em casa, para que ele se sinta empoderado. Justamente você idoso, você idosa que está em casa acompanhando o programa do Silvão Alves, sinta-se empoderado, porque hoje nós temos uma rede forte aqui no Maranhão, que é composta pela OAB, pela Defensoria Pública, vários órgãos, pelo Ministério Público, a Promotoria do Idoso, a Delegacia do Idoso. Então, hoje nós temos uma rede para que esse idoso ele se sinta fortalecido e convocar também a sociedade, que é justamente quem está denunciando. É o vizinho daquele idoso, é justamente a sociedade civil organizada, porque é um crime muitas das vezes silencioso. Você viu, quem denunciou foi uma acompanhante de um outro paciente, Sim. Por ser um crime que justamente está dentro do seio familiar. Então, é um neto, é um filho, ainda mais nesse caso, como chocou a nossa sociedade maranhense por ser uma filha, né? De ter mulher. de ter esse instinto maternal do cuidado. Sim. Então, choca duas vezes ainda mais. Chocou os órgãos de proteção. Nós ficamos estarrecidos com essa notícia. E ela segue presa, foi convertida agora em prisão preventiva. Então, o que a gente pede? Para que essas denúncias, elas continuem chegando até nós, para que a gente possa diminuir justamente essas estatísticas que são alarmantes aqui no Maranhão. Bom, desses casos, a gente conversava ainda há pouco aqui nos bastidores, e desde aquele caso do Roberto Elísio, já falecido, né, que acabou também sendo flagrado, torturando a própria mãe, esse é o que mais teve repercussão depois desse caso do Roberto Elísio? Justamente, a gente observou que desde aquele caso que foi notório e que ele inclusive a pena dele foi inclusive também de tortura, além da aplicação do Estatuto do Idoso, esse caso agora da Luciana conseguiu ganhar uma repercussão nacional. Pessoas de outros estados ligados também à proteção do idoso têm acionado a gente no WhatsApp, pedindo para acompanhar ainda mais de perto, porque é um caso que realmente é de um clamor da sociedade para que não passe impune e que ela não venha alguns dias daqui a pouco, como a gente vê no noticiário, estar solta. Então, estamos todos empenhados para a resolução desse caso. Ontem também estava em contato com o doutor Augusto Cutrim, que é promotor do idoso, e ele me disse, Bruno, estamos também só aguardando chegar essa documentação da Polícia Civil, né, da Delegacia do Idoso, para que a gente também tome as providências, ou seja, estamos todos unidos na solução desse caso. A suspeita, Bruna, é que nesse caso aí, essa idosa, quem sabe, ela já pudesse estar sendo maltratada, já pudesse estar sofrendo maus tratos. Bom, onde que eu quero chegar? Pelo fato dessa violência ser praticada, como você falou, no seio familiar, às vezes praticado pelo próprio filho, o idoso, às vezes, ele reluta em denunciar, às vezes até procurado por uma outra pessoa, diz, não precisa denunciar. Isso ocorre muito? Ocorre muito. Olha, muitas das vezes, lidar com o idoso é mais delicado ainda do que lidar com uma situação até mesmo de violência doméstica. Mais complicado. Muito mais complicado, porque na violência doméstica você tem um terceiro, que é o marido, que é o companheiro, em que você consegue uma medida protetiva e afastar ele, quebrar aquele vínculo afetivo amoroso. No caso do idoso,
pela pessoa estar dentro do seio familiar, ou é um neto, ou é um filho, ele mesmo não quer romper com aquele vínculo. E muitas das vezes ele não denuncia por conta que ele acha até mesmo que ele errou na educação. Ora, onde ele chega, se sente culpado, achando que ele errou na educação e não quer expor o que está acontecendo dentro da casa dele para as pessoas de fora, para os vizinhos, para a sociedade. Então, ele já vive muitas das vezes uma situação de violência psicológica, uma violência emocional, que muitas das vezes essa violência psicológica dói mais do que uma violência até mesmo física, porque todo dia é aquele crime silencioso. Agora, as pessoas que, como você disse, as pessoas que têm algum tipo de conhecimento, muita gente eu vi, inclusive, comentários nas redes sociais, algumas pessoas recriminando quem gravou aquelas cenas, achando que foi expor, não sei o que e tal. Quer dizer, uma coisa sem cabimento. As pessoas devem denunciar. Devem denunciar. No mesmo caso do Roberto Elísio, que quem denunciou na época foi a companheira, lembra? Nesse caso, quem denunciou foi um acompanhante de um outro paciente. Não se sinta, você que está em casa, não se sinta amedrontado. Nós garantimos a questão do anonimato, tanto o Ministério Público, a delegacia, a OAB. O que a gente precisa é que essa denúncia chegue até nós. Imagine se essa denúncia não chegasse. Hoje a gente estaria falando de, em tese, um crime perfeito, porque era dentro do hospital. Dentro do hospital. Né? E muitas das vezes a culpa ia recair até mesmo para a equipe médica que não assistiu aquela paciente. Então, em tese, seria um crime perfeito, né? Dentro do hospital, não era dentro do seio familiar. Então, o que isso que a gente pede? Denuncie, por favor. O idoso, ele não pode esperar. Há casos, por exemplo, eu estive conversando, vendo dados da própria Defensoria, a questão do abuso financeiro, que há o controle do cartão, da aposentadoria, essa coisa toda. Também há dados alarmantes, preocupantes nesse sentido? Sim, e é muito recorrente, Silvão, principalmente um neto, um filho que se apodera do benefício, se apodera do cartão, e muitas das vezes as estatísticas mostram que esse neto, esse filho, ele está envolvido com drogas, ele está envolvido com tóxicos. Então, muitas das vezes, ele faz uma pressão psicológica muito grande naquela senhora para que ele possa conseguir aquela droga através do benefício. Então, ele se revolta e aquela senhora, aquele senhor, para não ocasionar uma situação em casa delicada, ela prefere até mesmo entregar. E os idosos que a gente mais vê nessas situações são ainda os idosos de vulnerabilidade, ou vulnerabilidade social, ou uma vulnerabilidade mesmo financeira, por ser arrimo de família. E muitas das vezes eles moram com os filhos ou moram com os netos, então já se coloca numa situação ainda mais de vulnerabilidade, já numa idade avançada e que não pode mais reconstruir a vida, sair de casa e morar e refazer a sua vida fora daquela situação de contexto de violência. Além do vínculo, né? Que ele não quer romper, como você falou ainda há pouco. Não quer romper, então é muito delicado. A gente lida todos os dias com isso, as assistentes sociais hoje, quando vai fazer os laudos sociais, elas têm uma dificuldade muito grande de angariar essas informações daquele idoso, porque ele mesmo omite, ele reluta em dizer o que está acontecendo. Muitas das vezes, quando a gente vai na casa de um idoso, com a promotoria, a primeira coisa que ele diz, não é aqui. Não, deve ser algum engano, algum vizinho. Não, mas a gente recebeu uma denúncia que é aqui, o senhor pode falar com a gente? Muito muita tempo. Dificuldade. Muita dificuldade. Aí ele vai abrindo aos poucos. Por conta, como eu te falei, é uma situação muito delicada. Lidar com o idoso é muito peculiar. Agora, além da promotoria, nós temos a delegacia do idoso. Isso. As pessoas podem procurar também a OAB. E o detalhe, como a Bruna falou, que é a questão do sigilo, a preservação da identidade da pessoa que faz a denúncia. Isso. E também tem os conselhos que eu gostaria de ressaltar, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso, além da Defensoria Pública, que tem o núcleo do idoso para receber aquele idoso em situação de carência financeira, pode procurar. A própria OAB, nós temos a Comissão do Idoso, o Ministério Público. O Ministério Público hoje é tão acessível que a promotoria do idoso ela fica no térreo, justamente para aquele idoso não precisar nem se deslocar. Então, a gente está com uma rede, a gente diz rede porque todo mundo entrelaçado, sem hierarquia, para que a gente possa mesmo proteger esse idoso. O que a gente precisa é que chegue até nós. No momento em que chega até nós a denúncia, a gente já faz os encaminhamentos necessários. Bruna,
Obrigado. Foi um prazer Bom estar dia. aqui. Bom dia. Tudo de bom. Obrigada. Tá.